Boa noite, boa noite, boa noite. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem? Se estender muito, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Ao longo das aulas, tivemos uma aula bacana falando sobre tendências pedagógicas. Vimos que as tendências se dividem em dois grandes pontos, né? As chamadas tendências liberais, favoráveis ao sistema, e as tendências progressistas, que são aquelas que querem mudança social, ok? Pois bem, né? Vamos lá que eu vou beber água hoje igual um camelo, que eu vou falar pra caramba. Bom, visto isso, as tendências liberais são favoráveis ao sistema e se dividem em tradicional, renovadora progressivista, renovadora tecnicista e renovadora não diretiva e tecnicista. São as quatro. Então, olha só. Tecnicista, fábrica. Tá? Renovadora progressivista, centro é o aluno, relação da pesquisa. Renovadora não diretiva, centro é o aluno. Oi, está em que página? No material que eu enviei para vocês ao longo dessas 3 aulas que tivemos, tá? Beleza? Em especial no livreto, que é a minha apostila autoral, que tá lá, Anderson, tá, Sula? Que é aquela apostila lá de conhecimentos pedagógicos. A renovadora não diretiva, que é aquela da facilitação da aprendizagem, né? A questão que você também tem em relação a esse ponto. Outra característica importante que temos também que pontuar. Já a tradicional, centro é professor, conteúdo enciclopédico, aula expositiva, etc. A renovadora, as progressistas. As progressistas nós temos a libertadora, que é do Paulo Freire. Mudança do pensamento coletivo para mudar a realidade. A libertária, mudança do pensamento individual para mudar a realidade. E a histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. Aquela da aprendizagem significativa, aquela que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos. Visto isso, falamos bastante sobre psicologia da educação, em especial Piaget, Vygotsky e Vallon. E falamos sobre o que? Piaget, todos são interacionistas, né? O interacionismo é aquele que acredita na relação da influência do meio, correto? Sendo que o meio para Piaget é o meio biológico, é o meio de dentro para fora. Meio para Vygotsky é o meio social, portanto é o meio de fora para dentro. E o meio para Vallon é tanto biológico quanto social, por isso é de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. Beleza? Vimos bastante isso, né? Vimos as características. Para Piaget, o desenvolvimento vem antes da aprendizagem. Então, a teoria dele se baseia em etapas, os estágios do desenvolvimento cognitivo, beleza? Que são características piagetianas. Já a obra de Vygotsky diz que desenvolvimento e aprendizado caminham juntos, são indissociáveis. Portanto, o que ocorre? Ocorre que nós temos as zonas de desenvolvimento potencial, tudo aquilo que o aluno vai fazer com ajuda. Zona real, tudo aquilo que o aluno tem autonomia, consegue realizar sozinho. E a zona proximal do desenvolvimento, que é justamente o que? Aquela que nós conhecemos como a distância entre a real e a potencial, ou seja, aquela que oscila, aquela que está entre um e outro, beleza? Característica que nós temos aí de grande importância, né? Grandíssima importância, né? Bacana, maneiro, para a aula também de hoje, né? Essa característica aí de muita importância para a aula de hoje, que a gente falou também em aulas passadas. Bom, visto isso, falamos também sobre teoria da aprendizagem.
E vimos que a teoria da aprendizagem, ela se divide na questão de você ter justamente a teoria da interacionista, aquela relação do meio, o inatismo. O que é o inato? Já nasce pronto, né? O indivíduo que já tem fatores pós o nascimento pouco influenciam na relação do desenvolvimento cognitivo da criança, né? Temos o humanismo, que é aquele que vê a relação completa, né, em relação à aprendizagem, né? A questão do sentimento, a questão física, a questão como um ser humano na sua totalidade, beleza? E temos também sobre a questão relacionada ao ponto sobre a questão do comportamentalismo, também chamado de behaviorismo, que é aquele que nós temos de grande importância na questão... Na questão em relação a estímulos que são produzidos, né? Aqueles estímulos lá que são produzidos, que são estímulos gerados e, obviamente, né, você tem essa característica do comportamentalismo, também chamado de behaviorismo. Bom, vimos tudo isso, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que também cairá na sua prova específica, sem sombra de dúvida, tá? Você pode abrir o seu caderno de prova lá no dia, tu vai lembrar do que eu estou falando para você, beleza? Que é exatamente o famoso PPP, o Projeto Político Pedagógico. Gente, toda escola tem que ter o PPP. E é um documento aberto para todos, com acesso à consulta. E o que o PPP faz? O que ele é? É exatamente um documento que vai direcionar as ações daquela determinada escola. Então, esse documento ele vai direcionar no sentido do quê? Construção do currículo da escola. Ele vai a parte diversificada, né? Porque a gente sabe que o núcleo comum ele vai ser gerado pela BNCC, não é? Quer dizer, então a parte diversificada do currículo, que é pelo projeto político pedagógico. Nós teremos também a questão do tempo escolar, organização do tempo escolar, né? Ele reúne as propostas das ações concretas da escola, tá? E é político em função do quê? Por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos, beleza? Exatamente por conta disso, o projeto político-pedagógico, tá? Consequentemente, ele vai ter essa grandíssima importância e a sua formação, a sua elaboração vai compreender a presença de todos, tanto da comunidade escolar quanto da comunidade local. Então, a formação do projeto político-pedagógico vai abranger participação de todos, até porque a ideia que você vai ter em relação ao PPP é justamente a característica democrática. E democracia significa participação, governo, poder do povo, né? E que, de fato, é o que nós observamos e teremos de grandíssima importância para esse documento. Então, tempo escolar, currículo, tá? Processos de decisão, tá? Organograma da escola, perfeito? Então, é uma ferramenta direcionada ao planejamento, avaliação e ação da escola.
Então, são pontos muito importantes que temos que ressaltar, beleza? Em relação à característica de grande importância, tá? Em relação a esse tema que também vai cair em prova, legal? Bom, bullying. Bullying também é um tema que será explorado, né? Então, o que é o bullying? O bullying, ele é uma intimidação sistemática, né? Que onde há violência física ou psicológica, ou atos, né, como a gente considera, de intimidação, humilhação, discriminação, tá? Então, ocorre a partir do quê? Ataques físicos, insultos pessoais, né? Comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, beleza? Ameaças por qualquer meio, beleza? Enfim, famosa pilha, né? O isolamento social, né? Então, quando você afasta um indivíduo propositalmente, né? E essa intimidação ela pode ser classificada como o quê? Verbal, que é você insultar, xingar, colocar um apelido pejorativo na pessoa, né? Moral, que é você difamar, caluniar. Isso você tem muito hoje por conta de rede social, né? Inclusive, a partir daí você tem essa relação do cyberbullying, correto? Sexual, que é você assediar, induzir, abusar, não é? Social, ignorar, isolar, excluir. Psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar. O bullying reverso, né? É aquela questão de você ter essa relação do bullying, né? Voltada exatamente contrária a especificamente uma minoria, né? Então, seria em relação à questão de um grupo, né? E, obviamente, a gente está falando sobre toda essa questão, né? A diferença, né? Tem um bullying material, bullying virtual, né? E o que acontece? A gente costuma dizer muito, a diferença entre o bullying e a brincadeira é porque a brincadeira é quando estão todos de acordo com aquilo ali. A partir do momento que um não está de acordo, se torna a relação que a gente está discutindo aqui, que é essa relação do bullying, né? Que obviamente tem que ser feito, né? A escola faz papel, né, de conteúdos afirmativos para isso, não é? Relatórios, que são relatórios bimestrais, né? Justamente com o objetivo de planejamento e ação, para que tudo ocorra, né? Então, é justamente um combate à prática, né, desse chamado bullying, que é esse tema também, embora simples, né, mas é um tema que tende a cair em sua prova, ok? Beleza? Amigos, educação inclusiva. Se liga, macete. Inclusão é você permitir o acesso de forma, tá, ativa a todos aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação. Então vamos lá. Negros, homossexuais, pessoas de necessidade especial, beleza? Ou seja, as chamadas minorias. E o que vem a ser essa minoria? Essa minoria é a minoria de representatividade. Não é uma minoria numérica, tá? É uma minoria de representatividade. Então, a partir do momento que você permite a inclusão, você está permitindo o quê?
o acesso de todas essas pessoas, mas com macete, tá, gente? De forma ativa, de forma participativa e dentro de um pensamento horizontal, ok? Ou seja, de forma igual. Então, pensar em inclusão, gente, desde a Declaração de Salamanca até a Lei Brasileira de Inclusão, é você pensar em quê? Pensar na relação do equilíbrio, na relação da equidade, que é a relação, basicamente, que nós conhecemos como a questão relacionada ao equilíbrio, ok? Visto tudo isso, lembrando a todos que esse material, assim como os outros vídeos, já foram postados no grupo de vocês, é só você voltar um pouquinho lá no tempo, né? E você vai ver tudo isso e vamos aí para a correção do nosso exercício, né? A gente tem um exercíciozinho que eu passei para vocês, né? Um exercíciozinho com 23 questões e vamos corrigir agora e você, ó, me acompanha aí, né, com esse material que está aí com você, beleza? Qualquer dúvida, pergunta, colocação, pode abrir o áudio que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece, ok? Então vamos lá. Show. Você está falando que não consegue acessar o material da professora de ciências. É no grupo Sula. É no grupo de ciências, né? Aquele grupo lá de, como é que é? Magistério São João de Meriti, aquela turma que inclusive já acabou, né? Então o que acontece? A professora tá no grupo. É só você ir lá, tá? E vai no privado dela e tira dúvida com ela. Ela vai te orientar, né, para saber por que você não está conseguindo acessar. Porque é só você que não está conseguindo, tá bom? Então, de repente, algum problema técnico seu, mas não tem problema nenhum, né? Ela vai lá e te orienta, tá? Eu reenviar, eu não tenho material, tá? Pede lá no grupo, de repente alguém da turma tem, tá bom? Lá no grupo, porque foi postado no grupo, ok? Então, não é nesse grupo da aula de hoje, tá? Aí, o pessoal lá do grupo tem, com certeza, tá bom? Só você pedir lá no grupo, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Até porque o tempo urge, né? E daqui a pouco tem que dar espaço para vocês ligarem e não entrarem atrasado na aula de língua portuguesa, né? Pois bem, tá aí o material, vamos abrir. E vamos a ele. Libânio, destaque em seu livro Pedagogia para Pedagogos. Para que 3 tipos de educação que são bom, questão bem decoreba, mas seria a educação formal, informal, né, comeu a letra I, e a não formal, letra D de delta, questão número 1. Questão número 2, de acordo com Paulo Freire, a educação bancária, que é aquela que você entende que o aluno é um banco, né? Tradicional, né? Pedagogia tradicional, que só recebe a informação, conhecimento, né? Enfim, o educador atua como discutível agente cuja tarefa é indeclinável, é encher os educandos
com o conteúdo de sua narração. A afirmativa que corresponde ao papel do educador nessa perspectiva é qual? Bom, a narrativa... Não, letra A, nem pensar, interesse do aluno. Letra C, educando é o que pensa, não. Educador que disciplina e o outro não aceita também não, porque aceita, né, bancário, né? Os educandos escolhem o conteúdo programático, nem pensar, resposta, letra B de Brasil. O educador é o que educa. Os educandos, o que são educados, passivamente, pronto e acabou, e simples e direto dessa forma, ok? Questão 3, questão de Celso Vasconcelos, falando sobre o projeto político pedagógico. Diz respeito ao plano global da instituição. Essa forma, de acordo com o autor, o projeto de ensino-aprendizagem corresponde ao plano que. Então, sobre a questão do projeto político-pedagógico, e especificamente o ensino-aprendizagem ocorre no plano filosófico, que é o plano que você tem nessa relação, e especificamente do PPP, como ele está pontuando aí, ok? Questão número 4. De acordo com Vygotsky, a linguagem humana, sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, tem duas funções básicas, não é? E qual é a função básica que você tem em relação à linguagem, né? A função básica tem a ver com a questão da linguagem socializada, né? Que é a relação da mediação, a relação com esse aspecto. Portanto, a resposta é letra D, afetividade e linguagem socializada. Letra E, afastamento, nem pensar, né? Pensamento generalizante da letra C também não, né? Questão 5. Para o autor, o PPP é composto pelos marcos. Quais são os marcos, né? Bom, os marcos são o quê? Marcos relacionados à programação, fundamentação e reflexão. Reflexão em relação ao papel da escola, reflexão em relação a tudo isso que a gente está pontuando aí. Questão número 6. Libânio aponta que os autores na área de educação, em geral, concordam em classificar as tendências pedagógicas em dois grupos, a de cunho liberal e a de cunho progressista. Fazem parte do grupo progressista que tendência? Quais são as tendências progressistas, né, que são essa relação, tá? Questão número 6. Opa, o gabarito está trocado, né, gente? As tendências progressistas é a letra A de amor, libertadora, e a crítica social dos conteúdos. O pessoal faz uma alteraçãozinha no gabarito lá, né? Que tá trocadinho. Processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração, a realização de um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula e na escola. Denomina-se esse conjunto de atividades o quê? Bom, processo educacional, intencional e sistemático, elaboração, realização, incluindo avaliação de um programa de experiência pedagógica a ser vivenciado em sala de aula e na escola, tá? Então, a questão 7, por ser essa relação sistematizada, gente, vivenciada, não pode ser a didática, como o gabarito está apontando, né? Não pode. A resposta, por ser essa relação da escola também, tem a ver com o projeto político-pedagógico, letra D de Delta, né? Tanto na sala de aula quanto
poderia ser também o planejamento. As duas alternativas estariam corretas. Essa questão aí teria um pequeno erro de formulação, tá? Tanto planejamento quanto PPP estariam coerentes com essa resposta. Questão número 8. Para Vygotsky, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. Aprender é fundamental para o desenvolvimento, desde o nascimento da criança, pois a aprendizagem, o que a aprendizagem provoca, né? Pensamento de Vygotsky, né? Vamos lá. Estabelece novas estruturas emocionais capazes de construir conhecimentos de acordo com interesses do parceiro da aprendizagem. Não. B. Desenvolve a habilidade de introspecção, que ocorre na medida em que as relações se estabelecem. Opa, vamos ver outras, né? Estrutura automaticamente conhecimentos aprendidos na medida... Não. Estrutura automaticamente, não. Identifica, previne, remedia problemas de interação social. Também não, né? Desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Resposta letra E, sem sombra de dúvidas, né? Característica que você tem aí em relação à interação social que você observa, beleza? Questão 9 segundo Paulo Freire, quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve. O que esse autor chama de... Bom, se tratando de Paulo Freire, né, gente? Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve. Bom, o gabarito está apontando construtivismo, né? Essa questão 9. No entanto, bom, pedagogia libertadora não é isso que ele está dizendo aí, né? Quer dizer, sim, é isso que ele está dizendo. Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender. Resposta, letra B de Brasil, uma pedagogia libertadora, que é o que é pregado pelo Paulo Freire, questão 9, letra B de Brasil. Questão 10. É o planejamento mais próximo da prática do professor, da sala de aula, diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. Pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula. Ora, se estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o planejamento, né? Mais próximo da prática do professor é justamente o quê? O planejamento diário, né? Que é o plano de aula. Letra A, de amor. Questão número 11. Termos utilizados por Vygotsky para designar processos cognitivos são funções mentais e consciência. O autor usou o termo função mental para referir-se aos seguintes processos, dentre outros. Resposta número 11. Não é a letra E, não. Compreensão, leitura e lógica, não. Pensamento, tá certo.
memória, percepção e atenção. Letra C de coração. Grave no seu coração, beleza? Questão número 12. De acordo com o Libânio, as tendências pedagógicas, o gabarito tem algumas trocadas ali, tá, gente? Na hora de passar o gabarito deve ter havido algum erro no computador, que algumas questões ali estão cortadas, mas eu estou dando aqui para você aqui ao vivo o nosso gabarito certo, tá bom? De acordo com o Libânio, as tendências pedagógicas mais conhecidas são as denominadas de pedagogia o quê? Vamos lá. Espera aí que tem gente querendo entrar. Mais conhecidas, né? Tradicional, tecnicista, libertadora, crítica social dos conteúdos. Resposta, letra A de amor, né? A tradicional, a renovadora, o tecnicismo, né? A libertadora e a crítica social dos conteúdos são as tendências mais aí famosas, portanto, letra A de amor, questão 12. 13. Segundo Freitas, a educação libertadora, defendida por Paulo Freire, é compreendida como que? Meu irmão. Sem sombra de dúvida, letra E, um ato de intervenção no mundo, né? Tranquilamente, letra E. Para Paulo Freire, o professor deve entender a conscientização enquanto processo permanente de construção da criticidade além da sua dimensão política, pois implica uma dimensão, obviamente, letra B, epistemológica, né? Ou seja, justamente uma relação também sistemática e epistemológica, que é a questão que você tem aí, 14. 15. Para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano, com o processo sócio-histórico, a ideia central é, claro, a mediação, letra C de coração. Questão 16. A linguagem humana, sistema simbólico fundamental. E essa retornou, né? Essa retornou. A resposta é igual a outra, né? E essa questão, gente, que eu tinha colocado lá, afetividade e interação, não é. Porque a afetividade, gente, é de Valon. Então o pessoal ratifica aquela questão, a resposta realmente é a letra A de amor. Interação social e pensamento generalizante, sem dúvida, tá? Não é afetividade e interação, não. A afetividade e interação seria em relação aí a Valon, que o gabarito realmente ele está trocado e eu estou ratificando aqui com vocês, tá bom? Olha lá, Vygotsky. A intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. A importância da deliberada de um indivíduo sobre outros, como forma de promover o desenvolvimento, articula-se como um postulado básico. A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. E por aí vai, né? Característica aí que ele coloca. Aí vem embaixo a pergunta. A concepção do desenvolvimento humano, defendida por Vygotsky, fundamenta a teoria da aprendizagem, denominada letra B, de Brasil, sócio-interacionista.
Questão 18, né? Falando, né? Processo de aprendizagem, né? Várias questões ali relacionado à coordenação, supervisão. Então, esse plano de níveis que ele está falando, nível setor, né? Então, seria o correspondente ao planejamento setorial, letra D de delta, questão 18. Questão 19. Não existe educação neutra, pois está a favor da manutenção do status quo, a favor da manutenção com vistas à justiça, solidariedade, quando se refere ao status. A educação relaciona-se a uma tendência o quê? Essa característica dessa educação. A uma educação conservadora, já que a gente está falando sobre o quê? Uma questão de manutenção do status e da ordem social. Questão 20, né? Questão aí muito parecida com as outras. Vou te dar o gabarito, letra A de amor. Questão 21, né? É um julgar de valor. Então, olha só. Tá falando sobre questão de... É um julgar de valor. O que é um julgar de valor? É uma avaliação, letra D de delta. Questão 22. A democratização do ensino implica, em primeiro lugar, ao quê? Em primeiro lugar, a questão do quê? De democratizar o acesso à escola. Como é que você vai democratizar o ensino se você não democratiza o acesso à escola? Não tem como, né? Questão 23, Lucchesi. Planejamento é uma tarefa multidisciplinar que tem por objetivo a organização num sistema de relações, lógica, psicológica dentro de um ou vários campos do conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo de ensino-aprendizagem, a previsão de todas as atividades que o educando realiza sob orientação escolar para atingir os fins da educação. O trecho acima está se referindo ao planejamento, letra B, curricular. Ao planejamento curricular. Correto? Meus amigos, deixa eu voltar aqui para falar com vocês e dar aquelas orientações finais. Bacana, meus amigos. Então a gente encerra a aula agora, beleza? Daqui a pouco